Vamos lá para o nosso primeiro assunto de hoje, que não poderia ser outro, né? O dólar batendo na casa de R$6. E essa caminhada começou ontem à noite. Em um pronunciamento feito em cadeia nacional de rádio e televisão, o ministro Fernando Haddad anunciou o pacote de medidas de contenção de gastos na tentativa de dar sobrevida ao arcabouço fiscal e retomar a confiança nas contas públicas. O detalhe é que Haddad também anunciou uma ação que vai na direção contrária do corte. Se esperava corte de gastos, mas aí o que Haddad anunciou? Isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Para compensar essa perda, o ministro indica uma taxação maior para quem ganha acima de R$50.000 mensais. E em uma coletiva de imprensa realizada hoje pela manhã, já com aquele medo nos mercados, aquele caos no mercado financeiro, Haddad tentou dar explicações. A equipe econômica fez uma apresentação dizendo que prevê impacto de contenção de 71,9 bilhões de reais entre 2025 e 2026 e de 327 bilhões de reais entre 2025 e 2030. Luiz Arthur Nogueira, ninguém entendeu nada, Nogueira. O ministro convoca um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para anunciar corte de gastos e aí a primeira medida é o governo abrindo mão de receitas, é isenção fiscal. O que, vamos combinar, está numa direção correta. Quanto menos dinheiro nas mãos do Estado, melhor. Imposto de renda é cruel mesmo, perverso. Que bom que as pessoas mais pobres, que ganham já menos, vão ficar livres do leão. Tudo bem. Mas era o momento correto de anunciar, o mercado ficou em parafuso, Nogueira. Esse é o ponto, Brau. Ontem mesmo, a gente já comentava que ontem o dólar estava batendo 5,93, a gente dizia, olha, por que o dólar está subindo, por que a bolsa está caindo? Porque o mercado já percebeu que virá populismo fiscal, que era essa promessa de isentar imposto de renda. Inclusive, eu disse ontem, Brau, que nós somos a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Quanto menos impostos, melhor. Quanto menos o Estado tomando o nosso dinheiro, melhor. Mas não era o momento de fazer isso. Então, eu vou ser elegante aqui, não vou dizer que foi burrice. Foi um erro estratégico. Se você quer anunciar para o mercado, para a sociedade, que agora é para valer, você vai cortar gastos, não é agora que você vai anunciar uma medida para dizer que você vai abrir mão de receitas. Não, anuncie em outro momento, anuncie lá no dia 24 de dezembro, como um presente de Natal. Não era ontem isso. Então o governo tentou dar um verniz de que ele está cuidando dos mais pobres, está cuidando da classe média, quando, na verdade, o que ele cortou efetivamente? Ele vai mexer na regra do salário mínimo, que vai subir menos a partir de agora. Ele vai mexer em benefícios sociais que serão reajustados de uma forma menos favorável aos mais pobres. Ele vai mexer na previdência dos militares. E aí, para tentar mostrar que, olha, nós estamos tirando dos mais pobres, ele veio com essa ideia de isentar de imposto de renda até R$5.000. Traduzindo em números, Brão, de um lado ele disse, a gente vai economizar 70 bilhões. E de outro ele disse, a gente vai abrir mão de 40 bilhões de reais. Então a economia ficou pífia. E o mercado financeiro, como ele trata de dinheiro, ele reage de forma imediata. Não gostou, não acredita nesse ajuste fiscal e o dólar bateu hoje R$6. Qual é o problema do dólar caro? Já falei aqui várias vezes. Dólar caro, ao contrário do que pensa o presidente Lula, não é problema de rico que vai para a Disney. Dólar caro é problema dos pobres. Por quê? Porque encarece os produtos, principalmente os alimentos. A inflação vai subir, vai obrigar o Banco Central a subir mais juros, inclusive na gestão do Gabriel Galípolo a partir do ano que vem. Tá todo mundo, como o professor Suano, acreditando em Galípolo, não vai subir juros? Vai subir juros. Ou o Galípolo sobe juros ou acabou o governo Lula do ponto de vista econômico. Ô, Geisi, falando em populismo, né, nessas medidas que tem uma preocupação muito mais política, né, como o Nogueira estava falando, né, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, parece que o que entrou na matemática do governo foi só popularidade, né, tentar ficar bem na fita, fazer um aceno aí para a sua militância. A outra medida que foi anunciada como uma bala de prata para tentar mostrar que o governo tem de onde tirar foi a história da taxação dos super ricos. Queria te ouvir sobre isso, Geisi. Faz sentido isso que o governo está anunciando? Nenhum, né? Porque como o Arthur falou, primeiro que não fecha a conta e até eu, que não sou da matemática, consigo enxergar isso, que a conta não fecha. Uma socióloga formada em federal consegue enxergar que a conta não fecha. Uma socióloga séria. Séria, isso. Então, o primeiro ponto é esse. Do ponto de vista matemático, não faz o menor sentido. E aqui, para falar especificamente da gestão Lula na economia, né, essa gestão Haddad, o Haddad, na verdade, faz tudo aquilo que o Lula quer. É o cara que cumpre toda e qualquer ordem do Lula. Por isso que ele está lá. Ele não tem autonomia alguma. O Lula manda e ele faz.
E isso compromete, inclusive, as contas públicas. Mas do ponto de vista da teoria econômica, menciono mais uma vez o Bastiat, porque ele tem uma frase muito interessante que faz a gente entender a lógica da esquerda. Ele fala que a ciência política econômica, ela é uma ciência dura. E o que ele quer dizer com isso? Ela é uma ciência que, de cara, revela verdades muito duras de serem entendidas e de serem aceitas. Mas que essas medidas duras que são tomadas na economia nesse primeiro momento pode ferir, pode machucar, contudo, a longo prazo, como um projeto de governo, funciona, anda para frente. É por isso que a gente, quando faz comparação com países que estão melhores colocados no ranking da liberdade econômica, a gente vê que lá, de fato, funciona o negócio, anda e a qualidade de vida de todo mundo sobe. E aqui no Brasil, a gente não tem isso. Então, ele fica anunciando esse tipo de pacote e ele fica o tempo todo batendo nessa tecla de super rico, primeiro, como se ele, o Haddad, a Glaze, a Janja, a Dilma e toda a companheirada fossem pobres. E não são. Eles são super ricos. O primeiro ponto é esse. Então, assim, a minha primeira pergunta é: Lula, você vai se autotaxar? Haddad, você vai se autotaxar? Porque vocês são os super ricos, ainda mais tendo em vista que aqui é Brasil e a maior parte da população anda de ônibus, metrô, gasta muito tempo no ônibus e ganha o salário um pouco mais que o mínimo. É essa que é a realidade do brasileiro e é esse cara que faz funcionar a economia. Quando o brasileiro vai para o mercado, ele sabe que tá tudo caro, ele sabe que a comida está cara. Qual que é a medida do Lula? Fingir que está dando uma isenção para os mais pobres, portanto está ali sendo tal do pai dos pobres, ele quer resgatar essa imagem do pai dos pobres, ao mesmo tempo bate nessa ideia do super rico, alimenta essa ideia de rivalidade entre pobres e ricos, como se o cara que fosse rico o fosse em detrimento da pobreza do outro, só para passar uma narrativa e não está nem um pouco preocupado com o custo. A gente sabe disso. A gente sabe que as falas do Lula são constantemente no sentido de que ele não se sente convencido de que tem que cortar gastos. Que, olha, tem coisa que é investimento, como o uísque ou a cortina lá do Palácio da Janja ou a obra que ela fez agora pro Jabuti. Pro Jabuti andar na água, que ele não anda na água. E outro super rico vai embora também, né? Que história é essa também? Aí o cara é um desincentivo, aliás, né? A quem é investidor, a quem pretenderia olhar para o Brasil como um local para investimento, o cara pensa duas vezes, leva o dinheiro dele embora. Os que já não levaram ainda, os que ainda não levaram, né? Porque muita gente já tem patrimônio investido no exterior, porque sabe dessa insegurança tremenda aqui no Brasil. Então, mais uma conta que não fecha, né? Quando o governo anuncia uma coisa como essa, ao contrário, ele afasta, espanta os possíveis investidores.